Pronto, estamos na segunda aula sobre Dutra e Vargas e nessa segunda parte nós vamos falar sobre o Vargas, tá? Gente, o Vargas foi um presidente assim muito polêmico. Primeiro porque ele tem uma história assim com a política brasileira muito diferenciada. Lembra que o Vargas ele foi presidente de 30 a 45, que ele até entrou em 1930 dando um golpe, tomando a presidência para ele e ficou aí 15 anos. Depois, nos anos 50, ele vai voltar eleito pelo povo. Então, apesar de no primeiro mandato do Vargas, o Vargas ter entrado com um golpe, ter feito uma ditadura, o povo ainda vai querer elegê-lo e vai eleger ele em 1950. Aí o Vargas, então, vai cumprir duas vezes o cargo de presidente do Brasil. O primeiro vai durar 15 anos e o segundo vai durar cerca de 4 anos, tá? A primeira característica do governo Vargas é que foi um governo conturbado. Haviam alguns grupos que ficavam tendo divergências, tá? Vocês precisam conhecer 4 desses grupos, tá? E quais eram as divergências entre eles. Primeiro de tudo, havia uma divergência muito forte no campo da política, entre conservadores e progressistas. E, em segundo lugar, havia uma rixa muito forte também entre os nacionalistas e liberais, porém já no campo da economia, tá? Então, esses 4 grupos você tem que saber: conservadores versus progressistas e liberais versus nacionalistas. Quem eram os conservadores? Os conservadores eram aqueles que eram avessos a uma ideia nova que estava chegando aqui no Brasil, que era a ideia do comunismo. Nova entre aspas, né? Já se conhecia o comunismo, mas os conservadores eles eram contra essa ideia do comunismo. Então, os conservadores eles eram anticomunistas. Já os progressistas, eles tinham como base de apoio os comunistas. Então, os progressistas eles eram aliados dos comunistas em determinados momentos. Então, ficava essa rixa entre conservadores e progressistas por causa do comunismo. E os conservadores eram anti e os progressistas eram pró, né? E a rixa no campo da economia era entre nacionalistas e liberais. Os nacionalistas achavam que a gente deveria valorizar as empresas nacionais. Já os liberais achavam que a gente deveria abrir a economia para empresas vindas de fora. Aí, gente, essa briga gerava muita confusão durante o governo Vargas. O Vargas acabava se posicionando como nacionalista, porque ele achava que quem deveria explorar as riquezas nacionais eram os próprios brasileiros. Até mesmo nesse governo dele é que ele cria a Petrobras. A Petrobras foi criada pelo Vargas para poder explorar o petróleo nacional, tá? O nosso petróleo. Bom, no final do governo Vargas vai rolar uma confusão, porque vai estar muita gente pressionando o Vargas por conta de algumas atitudes dele. Uma das atitudes que mais geraram críticas para o Vargas foi o fato dele ter aumentado o salário mínimo. E aí isso deixou os empresários meio revoltados com ele. O Vargas ele era inimigo de um cara chamado Carlos Lacerda, e o Carlos Lacerda ele ficava o tempo todo falando mal do Vargas. Ele era jornalista. E aí, no ano de 1954, o Carlos Lacerda vai sofrer um ataque, um atentado, e vão acusar o Vargas de ter mandado matar o Carlos Lacerda. O que acontece? O Carlos Lacerda estava lá de boas, aí quando vem os caras armados, e aí acaba que no final desse atentado, o Carlos Lacerda ele sai com um tiro no pé, só que o segurança dele morre. Tá? E aí se investiga e tudo mais e se descobre que o chefe da segurança do Vargas está relacionado com esse atentado que o Carlos Lacerda sofreu. Aí pronto. É só o que faltava para acusarem o Vargas de ter feito isso. Gente, não sabemos se o Vargas mandou ou não mandou. O que sabemos é que o chefe da segurança dele estava envolvido. Bom, e aí o Carlos Lacerda começa a pressionar, escrevendo nos jornais sobre o atentado, e outras pessoas que também eram inimigas do Vargas começam a pressionar, principalmente os grandes empresários, né? Estavam apoiando as críticas ao Vargas, porque o Vargas ele não abria a economia para o capital vindo de fora, né? O Vargas valorizava o nacional. Então, no ano de 1954, né, ainda em agosto, no mesmo mês do atentado do Carlos Lacerda, ele vai acabar se suicidando devido a muita pressão para ele sair do cargo. Ele diz que ele não vai sair do cargo, que ele só sai de lá, do palácio do presidente, morto.
E é isso que acontece. O Vargas acaba deixando uma carta-testamento. Essa carta-testamento tem um pedacinho dela no livro de vocês, mas tem ela na íntegra na internet. Vocês podem estar dando uma olhada lá. E outra, tem um museu, que é o Museu do Catete, Palácio do Catete, que é onde antigamente viviam os presidentes, né, no Rio de Janeiro. E aí lá tem um museuzinho sobre o Vargas, e mostra o quarto dele, mostra onde aconteceu e tudo mais. É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo, até a próxima.